Fala, meu ei consagrado, minha ei consagrada, beleza? Vamos corrigir aqui mais uma prova de concurso. Dessa vez, a prova do concurso de oficial da PM do Mato Grosso do Sul, que foi realizada ali em Campo Grande. O conteúdo de informática aqui, pessoal, são 10 questões. Vamos resolver aqui caderno tipo A. Então, pega o material, tem um link fixado aí nos comentários, você baixa o material e acompanha a solução dessa prova. Então, vamos agora para a solução. Pega o material aí, vamos lá, solução. Então, a primeira questão diz assim, ó, questão de número 91. No sistema operacional Windows 10, o sistema de gerenciamento de arquivos e pastas é feito para facilitar a vida do usuário. Assim, se o utilizador não mudou onde os meus arquivos são armazenados, às vezes a IDECAN tem uns problemas de pergunta, mas tudo bem. Então, onde é que eles ficam armazenados? Então, você vai colocar o seguinte, olha, se é o teu HD central, pessoal, o HD, tanto faz um SSD ou um HDD, quando você instala o Windows nessa mídia principal, ela vai receber a letra C de central. Aí você vai ter uma contrabarra, né? Ó, contrabarra. Detalhe, quando você edita o endereço, pessoal, ele sempre vai aparecer em inglês, ó, users. Users, quer dizer usuário em português. E aí vai estar o usuário, por exemplo, vai estar o meu nome aqui, Jimmy. Então veja que, na verdade, tem que aparecer dessa forma, ser user e o nome do usuário. Okay? Se você edita, o endereço é assim que aparece. Ok? Muito bem. Ele colocou aí, você vai perceber que não tem a letra, não pode ser a letra B, nem a letra D e nem muito menos a letra E. Então ficaria entre a C, entre a A e a C, entre a A e a D, desculpa. Então ficaria a letra C, mas veja que aqui está usuários em português, ó. Não é usuários, é para estar user. Né? Então, se eu fosse você, eu tentaria entrar com um recurso aí, ó. Se fosse o caso, se você prezar dessa questão, colocaria dessa forma. Deixa eu demonstrar aqui na prática, para você ver. Demonstrar isso aqui como é que fica. Então vamos para a tela do Windows. Então veja, estou aqui na tela do Windows, estou no explorador de arquivo do Windows 10. Observa que eu segui o caminho este computador, aqui ó, este computador, que atualmente é o nome, né, este computador. Fiz colocar o C, que é justamente o HD. O usuário está em português, ó, observa que está com o setinho, ó, Dell. Mas quando eu edito, ó, botão direito, eu vou editar o endereço, veja que o endereço aparece dessa forma aqui, ó. Você está percebendo? Está em inglês, ó. C2.users barra del, tá? Contrabarra. Então, C2 pontos contrabarra user contrabarra del. Esse é o caminho, certo? Tranquilo? Então, basicamente, ele colocou em português. Então, vamos voltar para a alternativa. Vamos voltar para a questão lá. Então, vamos para a questão de número 92, ó. No Microsoft Word 2019, veja que a versão é 2019. Podemos trabalhar com tabelas que podem ser inseridas a partir da guia Inserir, depois tabela. Ao inserir a tabela abaixo, o usuário aglutinou, ou seja, mesclou duas células para centralizar a frase lista de alunos. Dessa forma, tendo como base a tabela abaixo, assinale a opção que retorna ao estado anterior, ou seja, eu vou ter que dividir as células. Se ele mesclou, eu vou ter que voltar ao anterior e dividir as células. Você vai ver, pessoal, que na versão 2019, surge uma opção chamada ferramenta de tabela, onde dentro dela eu tenho algumas guias, que é a guia Design, tá certo? E a guia Layout. Aonde você altera essas informações, tá certo? De divisão, por exemplo, é na guia Layout. Ok? Muito bem. Então, com certeza aqui você vai perceber que o gabarito vai ser a letra D, ó, na guia ferramenta de tabela, depois layout, em seguida dividir. Se ele quer voltar ao que era antes, deixa eu só te mostrar aqui como é que ficaria isso aqui na prática, tudo bem? Vamos ver como é que ficaria isso aqui na prática.
Olha, então eu estou aqui na tela do Word. Veja só, quando você seleciona, tá certo? Duas ou mais células, você vai ver que vai surgir a opçãozinha, ó. Aqui é o Word 2019 que eu vou mostrar na tela, ó. Ferramentas de tabela. A guia só se chama Design, ó. A guia chama-se Design. E tem a opção Layout. Não é Design de tabela como está lá, né? Mas e a outra é Layout. É Layout que me interessa. Você clicou em Layout. Quando você clica em Layout, você vai ver que existe o grupo Mesclar. Nesse grupo mesclar, você pode tanto mesclar, ó, que é unificar, aí ele une as células, ó, aí ficou lá a lista de alunos, como você pode dividir novamente as células. Ó. Você clica aqui em dividir, ele vai perguntar qual é o número de colunas, realmente eu quero voltar a ser duas, dá um OK, e aí ele volta para as duas, você faz os devidos ajustes, e aí ele volta ao normal. Beleza? Então é assim que se faz. Então vamos voltar para a questão. Então, pessoal, para esta questão, você vai ver que realmente o gabarito vai ficar a letra D. Okay? Então, na guia Ferramentas de Tabela, você vai na opção Layout e em seguida dividir células. Okay? E agora está indo bem. Questão 93. O Windows 10 possui muitas ferramentas de acessibilidade para usuários com visão subnormal. Dentro dessa perspectiva, para alterar o nível de zoom, certo? Da lupa, com o teclado é preciso pressionar a tecla do Windows mais o sinal de mais. Então, você pressiona a tecla do Windows mais, você aumenta o zoom. E para diminuir o nível de zoom, basta pressionar a tecla do Windows mais o sinal de subtração, Windows menos. Assim, para desativar a lupa ou usar o mouse para o nível de zoom da lupa, é necessário o quê? Então, observa, a lupa é uma janela. Se você quiser sair da janela, quem me lembra a janela é o logotipo do Windows no teu teclado. Então, se você pressionar o logotipo do Windows mais ESC, você já vai escapar da tela. Então, você vai pressionar a tecla do Windows mais ESC. A do Windows mais ESC. Aí você já sai da tela. Agora, observa, se eu quiser aumentar ou diminuir o zoom, eu vou precisar utilizar o controle e alternar. Só que ele usou aqui a palavra girar o mouse. Se eu girar o mouse, ele fica de cabeça para baixo, né? É triste isso aí. Ele deveria ter falado o seguinte: girar o scroll. Girar o scroll. O botão de scroll. O botão de scroll, tudo bem. Para cima ou para baixo. Mas é girar o botão scroll no mouse. Ele não falou isso, né? Com a construção meio ruim aí, certo? Então, provavelmente ele vai colocar o gabarito inicial, letra D, tá bom? Muito bem. Então, na verdade, é girar o quem? O scroll, que é um botão que fica entre o botão direito e o botão esquerdo do mouse. Maravilha? Então, deixa eu demonstrar isso aqui na prática. Vamos para o Windows Explorer agora. Então, vamos lá. Eu estou aqui no Windows Explorer, com algumas pastas, eu quero aumentar o zoom. Então, vou pressionar o Windows mais, ó, ele vai aumentar o zoom aparecendo na janela da lupa. Ó. Windows menos diminui. Windows mais aumenta. E agora eu quero sair. Ó. Tecla do Windows ESC. Ele sai. Tecla do Windows ESC. Agora observa, se eu pressionar Windows mais, certo? Se eu pressionar agora ó, o Ctrl Alt e o botão de scroll rolando para frente ou para trás, né, para cima ou para baixo, ó, aí sim ele aumenta ou diminui. É o botão de scroll. Beleza? Eu vou só sair daqui, tecla do Windows mais ESC, saiu. Então vamos voltar para a tela do Windows. Aliás, vamos voltar para as questões, né? Tá aqui as questões. Ó, então realmente o gabarito que ele vai dar, pessoal, vai ser a letra D. Vamos para a próxima. A gente pode questionar esses nomes aí, mas vamos lá. Próximo. No explorador de arquivo do Windows 11, em documentos, ao clicar na opção novo,
e escolher a opção documento de texto, conforme a figura, será criado um arquivo com que tipo de extensão? Olha só, se é um arquivo de texto, pessoal, a extensão vai ser TXT, texto puro. Ele ficou, até você nota aqui que ficou um desalinhamento aqui, né? Ficou itálico. Na própria diagramação, o pessoal tem que ter cuidado com isso. Muita gente pode ter sido induzida ao erro marcando a letra B, mas o gabarito é letra E. Vamos ver isso aqui na prática agora. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Então, aqui no Windows Explorer, você vai perceber o seguinte. Quando eu clico com o botão direito, quando eu clico aqui no botão direito, você vai ter aqui a opção Novo, você vai ter aqui a opção Documento de Texto. Quando eu clico em Documento de Texto, desculpa, eu posso colocar aqui meu nome. Se você observar, é só aumentar o zoom aqui, ó, Windows+, ó, você vai ver que ele gerou um arquivo com a extensão TXT. Tudo bem? Voltando para as questões. Então aí ele vai marcar a letra E. Então nessa questão de número 95 ele fala assim para a gente. A lixeira é do Windows. Eita, peraí, foi um negócio desse, vamos lá. A lixeira do Windows, não tem se é aqui não. A lixeira do Windows é uma pasta que serve para guardar de forma temporária as pastas ou os arquivos excluídos pelo usuário. Geralmente, esse espaço de armazenamento é correspondente a 10% do disco do computador no qual o sistema está instalado. Assim, assinale a opção que mostra a sequência de passos para exibir, que é a sequência de passos, para exibir a lixeira, caso esteja oculta. Então, observa, a maneira mais rápida é você acessar as configurações, que era você pressionar a tecla do Windows mais I. Certo? Aí ele fala aqui, ó, apertar, né? Apertar, podia usar a palavra pressionar, mais bonito. Apertar a tecla do Windows. Beleza, vai. Apertar a tecla do Windows, configurações. É isso mesmo, você vai ter que ir em configurações. Escolher a opção sistema? Não, não é na opção sistema, é na opção personalização. Opção de personalização. Na letra D, configurações é personalização. Ok. Na letra E, escolher sistema? Não. Aí você vai em temas, ok? Está empatado aqui, temas, configurações dos ícones da área de trabalho, certo? Desmarca? Não, não é desmarcar não, eu vou marcar. Se ela não está sendo exibida é porque eu vou marcar. Aparece desmarcado para que eu marque e depois aplicar. Não é desmarcar. Ora, se eu quero que ela apareça, eu quero marcar. Então, letra B, ó. Vamos ver como é que funciona isso aqui na prática. Vamos ver. Então, nós estamos aqui. Ele diz que a gente aperta a tecla do logotipo do Windows, vai em configurações, você vê aqui em configurações, aí depois escolhe a personalização, tá aqui ó, personalização, você tá vendo aqui ó, tem personalização, clica, aí depois ele nos informa que vai na opção de temas, você vai procurar aqui ó, temas, tá aqui do lado, ó, temas, aí depois você vai em configurações dos ícones de área de trabalho, ó, tá aqui configurações de ícones da área de trabalho, clica, e aí, no meu caso, está marcado porque ela está sendo exibida. Se ela não está sendo exibida, é só marcar, aí você mandaria aplicar e depois confirmaria com OK. Certo? Pronto, basicamente é assim que se faz. Então o gabarito aí ficaria letra B. Aperta, pressiona a tecla do Windows, configurações, escolher personalização, temas, configurações dos ícones da área de trabalho, marca a seleção da lixeira. Por que eu marco? Porque ele falou que eu quero exibi-la. Se eu não quisesse exibi-la, eu iria desmarcar. Então, para a próxima questão, questão de número 96. As tabelas do Microsoft Word, ou Microsoft Word 2019, são fáceis de inserir e de personalizar. É possível, por exemplo, colocar bordas apenas em certas partes das tabelas, da tabela. Escolher o estilo e a cor da caneta utilizada para fazer isso. Então, para fazer isso é preciso o quê?
Primeira coisa, se eu quero modificar a tabela, certamente eu tenho que selecionar ela para ativar as ferramentas de tabela. Se eu não selecionar, não ativo as ferramentas. Então, eu vou selecionar para ativar. Ok. Em ferramenta de tabela, designer, isso aqui não existe. Ó. Designer. Design é só design. Isso aqui não existe. Colocar as bordas. Se tivesse design, estaria correto. Seria essa aqui. Mas não está. Essa aqui está escrita incorreta. Você pode entrar com recurso. Isso aqui está errado. Não tem resposta até agora. Em ferramenta de tabela, layout da tabela, acrescentar as bordas. Não, não é lá em layout que está essas benditas aqui. Em inserir tabela? Não, inserir tabela não. Inserir tabela não. Então, ele queria que o gabarito fosse a letra A, 1 e 2, mas a escrita aqui está errada, você pode entrar com recurso e essa questão ficaria nula. Você colocaria um recurso aí para ela ficar nula, porque o certo é design. Deixa eu mostrar aqui na prática. Vamos para a prática aqui no Word. Então, veja que, tá aqui, ó, essa aqui, eu vou repetir, o meu Office é o 365, ele é um pouco diferente. Essa tela que eu copiei é a do Word 2019. Veja que tem aqui, ó, ferramenta de tabela, design ou layout. Beleza? Então imagina que eu estou no 2019 agora. Observa que ele quer colocar borda. Veja que não existe designer da tabela. É só design, não tem mais nada. Já vai estar errado essa folha de qualquer forma. Você tem que prestar atenção na versão. Ó. Então, quando eu for aqui na minha tabela, quando eu for em design, lá só vai estar escrito design na versão 2019, aí eu posso fazer as modificações na borda, certo? Posso fazer as devidas modificações. E todas as bordas, tudo que for de borda, tá aqui, ó, borda. Então, é dentro de design, que é uma ferramenta de tabela. Ferramenta de tabela, design. Aí estaria correto. Aí não tem resposta, essa questão está nula. Então vamos continuar as questões. Então, continuando, gabarito nulo, não tem resposta. Vamos para a questão 97. Considerando a utilização da rede mundial de computadores, a internet, e a sua navegação mediante a utilização do navegador Google Chrome, julgue as afirmações abaixo. Pop-ups. Pop-ups, pessoal, significa janelas extras. São janelas extras. Toda vez que você vê a palavra pop-up, já traduza como janelas extras. São pequenos arquivos de computador ou pacote de dados enviado por um site de internet para o navegador do usuário quando o utilizador visita o site. Cada vez que o usuário visita o site novamente, o navegador envia esse pequeno arquivo de volta para o servidor para notificar atividades prévias do usuário. Isso é definição de cookies. Então, isso é a definição de cookies. Então, isso aqui estaria errado. 2. Cookies são janelas. Olha, quem é que é a janela? Os pop-ups. Que se abrem no navegador ao visitar uma página web ou acessar um link específico. Elas são utilizadas por autores de sites para abrir alguma informação extra. Por exemplo, você vai lá no site da Fundação Carlos Chagas, ele abre um pop-up para você fazer a ideia do pagamento, né? Ou por meio de propaganda. Então, isso aqui é a definição de pop-up, não é a definição de cookies. Isso aqui é a definição de pop-up. Falou em janelas extras, ó, janelas extras. Já sabe que é pop-up. 3. Extensões no navegador Google Chrome são códigos ou programas instalados no navegador do seu computador ou celular que desempenham funções específicas. Então, as extensões elas são criadas para funções específicas. As extensões podem adicionar novas funções, então são funções específicas, como que adicionar novas funções para o navegador, ou mudar a sua aparência ou conteúdo de página. Então, isso aqui estaria correto, é a única correta, gabarito, letra C. Então, questão de número 98. Levando em consideração a utilização do navegador de internet Google Chrome,
A função do botão destacado na figura abaixo é: esse botão tem a ver com atualizar a página? Não, não é a função dele, não é a função de atualizar a página. Fora. Adiciona a página atual aos favoritos, o que está selecionado? Não. Acessa as extensões do navegador? Não. Acessa a página inicial? Não. Acessa as opções de compartilhamento da página? Sim. Então esse seria o gabarito. Vamos ver na prática isso aí. Então você está vendo aqui a tela do Google Chrome. Você vai perceber, vou aumentar aqui o zoom, ó, Windows+, para você ver. Ó. Você vai perceber que tem esse botão aqui no cantinho, ó, que permite você compartilhar esta página. Quando você clica nele, você vai ver que você pode copiar o link para compartilhar, você pode gerar um QR Code da página, você pode transmitir, você pode salvar a página, você pode compartilhar o link para e-mail, para Facebook, para o WhatsApp, para o LinkedIn e para o Twitter. Ou Twitter, como você queira pronunciar. Beleza? É para isso que serve. Então vamos voltar para as questões. Então realmente o gabarito aí que ele vai considerar será a letra E. Vamos para a 99. A rede mundial de computadores, a internet, é muito ampla e possui uma imensidão de dados. Para facilitar a busca dos dados específicos, são utilizados buscadores, como o site do Google. Ao pesquisar a frase abaixo no site do Google, o que estamos tentando buscar? Então, o que ele está tentando buscar? É isso que ele está perguntando. Maravilha, ó. Ele está dizendo assim, ó, compras camisa de futebol. Então, ele vai pegar essas palavras soltas, certo? Vai evitar somente a palavra seleção. Somente a palavra seleção será ocultada. Brasileira também será pesquisada. Então, ele vai pesquisar em qualquer ordem. Comprar camisas de futebol brasileira. Ele só vai evitar a palavra seleção. Somente a palavra seleção será evitada. Se ele quisesse evitar a seleção brasileira, ele poderia colocar mais um menos aqui. Ó. Teria que dar um espaço e colocar um menos. Se ele quisesse evitar, ele poderia botar assim, ó, seleção, dava um espaço, brasileira. Dessa maneira que ele escreveu aí, ele está evitando somente a palavra seleção. E dessa maneira aí, ele está evitando somente a palavra seleção. Ele poderia também colocar entre aspas aí, ó, para identificar que elas, né, seriam essas duas aí. Então poderia tentar colocar entre aspas, ó, para fazer essa busca. Então teria que colocar aqui entre aspas. Então aqui ele só vai evitar a palavra seleção. Vou colocar isso aqui entre aspas, por exemplo. Menos isso aqui entre aspas. Beleza? Mas do jeito que está aí, ele só vai eliminar da busca a palavra seleção. Só isso. Aí ele fala o seguinte, ó. Na busca, vai aparecer comprar camisa de futebol, buscando pelo texto específico seleção brasileira? Não, não tem termo específico aí. Específico se isso aqui tivesse entre aspas. Comprar camisas de futebol de maneira geral? Sim, mas evitando seleção. Isso aqui está errado. Comprar camisa de futebol apenas de time brasileiro? Não, não tem essa restrição aí. Estou evitando a palavra seleção. Isso aqui não tem nada a ver. Ele vai pegar qualquer coisa relacionada à camisa de futebol. Comprar camisa de futebol enfatizando a busca pelas camisas da seleção? Não, não tem nada enfatizado aí. Comprar camisa de futebol barrando o resultado da busca da camisa da seleção brasileira? Não, também não. Isso aqui não tem gabarito. Ó. Questão nula. Então não tem gabarito na questão 99. Então vamos para a questão de número 100. O que ele diz? Correio eletrônico é um método ou um sistema que permite compor, enviar e receber mensagens através de um sistema computacional online de comunicação de forma assíncrona. Então ele fala que o e-mail é um tipo de comunicação assíncrona. Perfeito. Então, ele é um tipo de comunicação assíncrona. A comunicação assíncrona é o seguinte, o emissor e o receptor não precisam estar conectados ao mesmo tempo. O Gmail, criado pelo Google em 2004, é um software que permite
É um software que pode ser utilizado para enviar e receber mensagens eletrônicas e e-mails. Sobre o Gmail, é correto que se o que se afirma em todos os itens, exceto. Eita, banca escreve um bocado de coisa errada, né? Na diagramação é ruim, viu? Então, letra A. É possível enviar e-mails em modo confidencial? Claro que sim. Pode-se programar o envio de e-mails para um momento posterior? Também, sem problema nenhum. É possível inserir em número de destinatários? Sim, é possível. Pode-se cancelar o envio de e-mail a qualquer momento? A qualquer momento não. Você tem um tempo curto para cancelar o envio de um e-mail que você se equivocou na construção. O Gmail é possível criar filtros? Sim, eu posso, por exemplo, filtrar. Toda vez que vier a mensagem do professor, do e-mail do professor Jimmy, vai para a parte de concurso. E marcadores que vão marcar, eu posso até colocar cores, tá certo? Para esses marcadores. Então, isso aqui estaria correto. Deixa eu só te mostrar aqui a documentação do Google, só para você ver aqui uma coisa, ó. Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Então veja, pessoal, aqui na própria documentação do Google que você pode programar o envio de e-mails. Você pode programar os e-mails para serem enviados mais tarde. Quando programados, os e-mails podem ser enviados alguns minutos após o horário agendado. Então você vai lá na opçãozinha de enviar, clica na setinha e você tem a opçãozinha para programar o envio. Maravilha? Vamos ver aqui outra opção. Você pode ainda cancelar um e-mail usando a opção cancelar envio. Ó. Se você decidir que não quer enviar um e-mail, terá pouco tempo para cancelar. Logo após enviar uma mensagem, você pode cancelar o envio. No canto inferior esquerdo, você terá a mensagem enviada e a opção desfazer ou exibir a mensagem. Clique em desfazer. Confidencial está aqui, ó. Enviar mensagem em modo confidencial. Computador do Gmail, você vai escrever no canto inferior direito, clique em ativar o modo confidencial. Então, realmente, ó, nós vamos ver agora que o gabarito realmente seria a letra que a gente informou. Você não pode cancelar o envio de e-mail a qualquer tempo. Tudo bem? Você pode cancelar, mas tem um tempo de duração aí, ó. Ele coloca assim, ó, selecione um período de cancelamento de 5, 10, 20 ou 30 segundos. Beleza. Então, realmente, você tem um tempo curto para poder cancelar o e-mail. Então, vamos voltar para a questão. Então, veja que realmente gabarito aí seria a letra D, sem problema nenhum. Encerrando por aqui mais uma correção de prova. Espero que você tenha feito uma boa prova de concurso e que você consiga ser aprovado e nas fases seguintes você também consiga aprovação, você seja nomeado e tome posse. Maravilha? Então não esquece, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho e me acompanha. Grande abraço e até mais.